Fala, Gabeira! Olá, de volta ao podcast depois de uma semana em Brasília. Aquelas coisas lá de eleição, de presidente da Câmara, do Senado. Mas nesse podcast eu queria trazer um tema bem difícil. Um tema que talvez possa não ser assim muito popular, mas que eu preciso deixar registrado até para a história. É que essa semana passada, enquanto nós estávamos todos nos divertindo lá com as imagens de Brasília, o governo brasileiro afundou um porta-aviões no litoral brasileiro carregado de amianto e outras substâncias venenosas. Vocês sabem que o amianto é um mineral que produz inúmeros problemas no pulmão e foi proibido já no Brasil e em muitos outros países. Essa história do porta-aviões talvez você não conheça, porque a imprensa não cobriu, praticamente deixou de lado. Esse porta-aviões chamava-se São Paulo e foi comprado dos franceses. O Brasil resolveu comprar um porta-aviões, comprou o porta-aviões e ficou com ele muito tempo, até que ele virou sucata. Ele já não participou de nenhuma guerra, evidentemente, não temos guerra. E o Brasil resolveu vender essa sucatona para a Turquia. Venderam para uma empresa da Turquia, mas acontece que os turcos souberam da venda dessa substância, ou melhor, da venda de um navio carregado de substância venenosa, e se postaram no cais e disseram: nós não queremos esse lixo aqui. Inclusive, essa venda que aconteceu no ano passado foi uma venda muito discutível, porque pode colocar o Brasil no campo do racismo ambiental. Isto é, você não quer o lixo para o seu país, mas exporta um lixo perigoso para o país dos outros, de modo geral, um país mais pobre. Pois bem, os turcos não aceitaram o porta-aviões e ele teve que voltar. Mas ao voltar, ninguém deixava que ele atracasse também, porque ele tinha uma carga venenosa, ele tinha algo que ninguém queria nos seus portos. Mesmo passando pelo Estreito de Gibraltar, os ingleses não deixaram que eles passassem na área controlada por eles, porque eles achavam que era um navio perigoso, algo que não valia a pena autorizar a passagem. Vocês veem como a situação. O Brasil manda para o exterior uma carga venenosa que fica vagando pelo mundo sem ter onde ancorar, porque ninguém quer recebê-la. Pois bem, o navio acabou voltando para o Brasil, o porta-aviões voltou para o Brasil, ficou vagando também na costa pernambucana. E tem aquela história, atraca, não atraca, a justiça não deixava que ele atracasse e era necessário achar uma saída para ele. A saída normal, correta nessas circunstâncias, eu digo correta em relação ao meio ambiente, correta em relação à humanidade, é você mandar para um estaleiro especial para que ele seja descontaminado. O Brasil não fez isso, né? Então, na discussão em torno do atraca, não atraca, a Marinha resolveu que a melhor saída era afundá-lo. E é uma decisão completamente fora de propósito. Mas a Marinha e a AGU significa Advocacia Geral da União, decidiram em conjunto que o navio, o porta-aviões, deveria ser afundado no litoral brasileiro. Mas eles fizeram isso, inclusive com autorização de um juiz, mas é contra a Constituição brasileira. Na Constituição brasileira existe um artigo que diz o seguinte, entre outras palavras, né, diz o seguinte: quando você tem uma atividade com potencial de atingir o meio ambiente fortemente, você precisa fazer um relatório de impacto ambiental. E eles não fizeram esse relatório de impacto ambiental. E mais ainda, passaram por cima da Constituição, passaram por cima da Marina. A Marina parece que resistiu um pouco, mas acabou deixando que isso acontecesse. É possível que a Marina esteja muito concentrada na questão da floresta e não tenha assim ainda muita sensibilidade
para a questão dos oceanos. Mas a verdade é que os oceanos são tão importantes quanto a floresta na questão da precipitação ou não das mudanças climáticas. Os oceanos são um termômetro importante da saúde climática do mundo. E nós não podemos mais continuar destruindo os oceanos, como já fazemos, né? Com pesca predatória, com uma quantidade enorme de plástico, com o embranquecimento dos corais. Os oceanos são um elemento importante. Eu no aeroporto do Rio de Janeiro, eu encontrei acidentalmente o novo ministro da Marinha. Encontrei acidentalmente porque nós fizemos juntos uma viagem, um grupo, uma viagem à Antártica, e nos falamos um pouco. Ele se apresentou como novo ministro da Marinha, eu fiquei muito feliz. E ele me deu a impressão de que ele tinha uma disposição de proteger o oceano. Falamos um pouco sobre essa proteção ao oceano. Ele disse que a Marinha estava estudando também sobre a economia dos mares. Ele ia me mandar até um documento, resultado de um amplo debate dele, chamado Economia Azul, que é a economia do mar. Eu falei também que tinha contribuído com o Museu da Marinha lá em Arraial do Cabo, quando deputado. Colocamos lá um equipamento que simula os fenômenos do mar para as pessoas entenderem um pouco. Eu saí daquele encontro certo de que o ministro da Marinha era um defensor do meio ambiente. Mas, nesse caso, ele desapontou. Né? Desapontou, ele decidiu que o caminho era afundar no nosso litoral um porta-aviões envenenado. Né? E nós não sabemos quais são as consequências disso. É verdade que agora não tem sentido ficar com raiva dele. O que tem sentido é procurá-lo assim que eu puder, para que ele, pelo menos, se disponha a fazer, de vez em quando, algum monitoramento na área onde o porta-aviões foi afundado, para ver se as águas estão contaminadas ou não, e se isso pode, pelo menos, nos dar uma indicação do que está se passando por ali. Mas essa questão é uma questão que me leva a outras questões também, por isso que eu estou falando dela. Né? Em primeiro lugar, eu fiquei muito envergonhado com a minha filha, que é embaixadora, né, dos oceanos pela Unesco, que fala da defesa dos oceanos, e explicar a ela como é que o Brasil fez isso. Né? E significa também o meu embaraço em explicar às pessoas no mundo inteiro como o Brasil fez isso, como o Brasil foi capaz de afundar uma carga venenosa sem nenhuma preocupação com o que ia acontecer com o mar, uma vez que o mar não é uma propriedade nossa, embora as águas territoriais sejam brasileiras. Você não pode fazer no mar qualquer coisa porque existem correntes marinhas, existe a possibilidade de você levar a contaminação para o mundo inteiro. Nesse sentido, o presidente da República deveria ter sido informado também. Porque o presidente da República, a primeira coisa que ele fez quando se instalou no governo, antes de se instalar no governo, quando ganhou as eleições, ele foi a Sharm el-Sheikh, no Egito, e fez um discurso muito importante sobre a defesa do meio ambiente. Ele estava falando ali da defesa das florestas, do combate ao desmatamento. Mas o meio ambiente, se você compreende ele no conjunto, envolve os oceanos também. Você não pode abstrair os oceanos do conceito de meio ambiente. Uma conferência na Escócia em que os próprios cientistas dizem, na medida que as correntes marinhas começarem a se alterar, é possível afirmar que as mudanças climáticas são irreversíveis. O mar, portanto, o oceano e as correntes marinhas, eles são um termômetro importantíssimo para o futuro das mudanças climáticas. Então o Brasil fez isso. E eu fico pensando, puxa, como é que nosso país fez isso e pouco se falou? Né? E fiquei pensando também, puxa, eu estava em Brasília, e nós em Brasília falando de um tal de Marcos Duval, que um senador lá que disse que ia dar um golpe, que foi chamado para um golpe. Eu pensei, Brasília parece um pouco aquela caverna do Platão, em que as pessoas ficam dentro dela vendo sombras se mexendo e achando que aquelas sombras são a realidade. Então eu estava em Brasília vendo sombras se mexendo, mas a realidade mesmo, a dura realidade, estava acontecendo no litoral.
estava sendo afundado o porta-aviões chamado São Paulo, que comprado dos franceses há muito tempo, e que tinha essa carga venenosa que continua no nosso litoral. Esse problema do amianto é um problema antigo, eu lutei muito contra ele, nós conseguimos proibi-lo no Brasil, embora haja alguma dúvida, mas o Supremo ainda está decidindo, mas nós conseguimos um trabalho grande para a proibição do amianto no Brasil, sobretudo inspirado por uma socióloga que acompanha esse caso e me inspirou e me orientou nesse trabalho, a doutora Fernanda Gianazzi. Pois bem, agora nós ainda temos um outro problema com o amianto que configura racismo ambiental. É que o Brasil permite a exportação do amianto. Nós estamos proibindo nas nossas fronteiras, mas estamos permitindo a exportação. E essa exportação, ela é permitida por uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Sabe que o ministro Alexandre de Moraes, ele teve uma atuação importante na defesa da democracia. Mas no Brasil a gente é assim, bunda de fora ou calça de veludo. Quer dizer, fez uma coisa, então ele é perfeito. Ele não é perfeito. Isso é um erro que ele está cometendo, que pode levá-lo e levar o Brasil à acusação de racismo ambiental, de exportar veneno para outros países e, simultaneamente, proibir no interior do seu próprio país. Esse registro é importante, é uma decepção que eu tive com a Marinha, com o governo. Infelizmente, nós temos que tocar o barco adiante, esperar que o governo acerte adiante, mas muita gente acha que acabou o governo do mal, que nós estamos sob o signo do governo do bem. Eu não penso exatamente assim. Eu penso que acabou um governo com viés autoritário, que tinha que acabar, e iniciou-se um governo de uma frente democrática que é, sim, passível de crítica e sugestões. Então, esse registro meu é um registro crítico para a história do meio ambiente do Brasil. Nós estamos com um imenso porta-aviões envenenado e afundado no litoral brasileiro, infelizmente. Fala, Gabeira!